Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Mais oferta de água ao homem do campo. Governo do Estado, através da Cohidro, investe na melhoria das estações de bombeamento dos perímetros irrigados de Sergipe. Dia de campo. Embrapa Tabuleiros Costeiros promove capacitação para agricultores em Umbaúba sobre o cultivo da glicídia como fonte de nitrogênio em sistemas orgânicos de produção. Bem-estar suíno. Veterinário da Indagro dá dica ao criador de como oferecer o aquecimento adequado após o nascimento dos pequenos leitões. E ainda no quadro Turismo Rural, a reportagem especial do mês de março vai mostrar as belezas naturais e as trilhas ainda pouco conhecidas do município de Indiaroba. Essas são as nossas manchetes de hoje, então fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. Mas antes de chamarmos a primeira reportagem, nós do Sergipe Rural queremos dar um recado a você. A pandemia que enfrentamos é algo sem precedentes, então todo cuidado com a sua saúde e a dos outros, isto é, viver em sociedade. Vamos nos prevenir contra o coronavírus. Isso mesmo, Marcelo, vamos nos cuidar. E preocupado com a situação, o governo do estado, através da SEAGRE, determinou a suspensão de toda a programação de eventos ligados à agricultura no estado. A Indagro também suspendeu o atendimento ao público, assim como a Cohidro e a Embrapa Tabuleiros Costeiros. Agricultores de perímetros irrigados de Sergipe começam a contar com mais oferta de água e investimentos na modernização das estações de bombeamento. As medidas do governo do estado, através da Cohidro, vão reduzir os riscos de falhas e panes e ainda gerar economia. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique estiveram no perímetro irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, para ver de perto os resultados. O governo do estado, através da Cohidro, concluiu a reforma das estações de bombeamento 3 e 6 em Canindé de São Francisco. As obras já renovaram a estrutura física, elétrica e mecânica de 2 das 7 estações que formam o perímetro irrigado Califórnia. As ações dão sequência a uma série de melhorias nas estruturas de irrigação realizadas pelo governo no interior. Nas minhas contas, deve ter uns 22 a 24 anos que foi revitalizada essas estações de bombeamento. Estava bem sucateada, estava meio acabado, telhado, piso, portas, em geral, tá tudo acabado. E para vocês que trabalham nesse espaço, o que é que mudou? Ficou igual às nossas casas, né? Ficou legal, bem feito o serviço, bem revitalizado, motor, casa de bomba, estação geral, ficou ótimo. Na estação de bombeamento 3, foi construído o telhado para cobrir as bombas, que passaram por uma revisão eletromecânica. A área também recebeu aplicação de tinta protetiva, sinalização e novo piso. O prédio onde fica a casa de força e o alojamento agora passa a ter novo piso e nova pintura. O duto de condutores elétricos foi reforçado e o telhado totalmente reformado. O canal e o reservatório de água também foram consertados. A reestruturação dos perímetros irrigados do governo do estado está sendo realizada com recursos próprios, oriundo da taxa paga pelos irrigantes. Mostrar o recurso que está sendo pago por eles da tarifa de água sendo investido no próprio perímetro, para você ter uma condição de funcionabilidade melhor, uma condição de recurso destinado para a fonte correta e você mostrar ao irrigante que com essa condição que a gente está dando, ele vai ter uma disponibilidade de água para a sua produção agrícola e a gente vai ter uma diminuição de custos com diz respeito à questão elétrica, à questão da tarifa de água para eles, para os irrigantes. Paralelo às reformas físicas, houve manutenção corretiva completa das estruturas mecânicas e elétricas, facilitando o manuseio de operadores e sanando o risco de falhas e panes. Você dá uma condição ao funcionário e você dá uma sobrevida maior aos motores, porque você está trabalhando agora com motores com proteção e a gente dificulta a questão das queimas. E dificultando a questão das queimas, você vai ter uma condição de fornecer água maior, em maior quantidade e maior condição ao irrigante. Atualmente, a estação de bombeamento 4 é a que está em fase de reforma e também está em andamento a revitalização da estação de bombeamento 2 em Lagarto, seguindo os mesmos moldes das reformas realizadas em Canindé.
Em todo o estado, a Coidro beneficia diretamente 13.500 pessoas, fornecendo água de irrigação para 1.450 lotes da agricultura familiar e 31 da agricultura empresarial. Ali a Setor 3 já reformou, né? A 4 já está reformando. Já estamos esperando bondade, né? O fé em Deus vai chegar lá. E chegou a hora do Sergipe Rural deixar o homem do campo bem informado com as notícias da meteorologia. Então confira no mapa como vai ficar a previsão do tempo nos próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo nublado com previsão de chuva rápida em áreas isoladas predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens no litoral. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor diminui com o acúmulo de uma nova massa de ar frio que chega ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 34 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Cumbe e 33 graus em Salgado. A seguir, Embrapa Tabuleiros Costeiro promove capacitação em Umbaúba sobre a glericídia. E ainda, veterinário da Indagro dá dicas para manter a temperatura corporal dos pequenos leitões após o nascimento. É depois do intervalo, Sergipe Rural volta já. A Embrapa Tabuleiros Costeiros reuniu no município de Umbaúba agricultores e cooperados dos estados de Sergipe e Bahia durante a realização de um dia de campo. Na pauta da capacitação, o cultivo da glericídia como fonte de nitrogênio em sistemas orgânicos de produção. A reportagem é de Ingrid Colasso e Marcelo Lobo. A glericídia é uma árvore originária da América Central, que apresenta um grande potencial agropecuário por apresentar nas folhas muito nitrogênio. Essa leguminosa vem sendo muito utilizada em substituição à adubação química, principalmente no uso da ureia. A glericídia ela é uma leguminosa que é capaz de fixar o nitrogênio do ar. Tá? Então, que em termos práticos ela tem um processo que é capaz de assimilar o nitrogênio do ar, que é disponível para ela, mas não é disponível, por exemplo, para a laranjeira. Então, esse processo que a gente chama de fixação biológica do nitrogênio, ele é capaz de, aí sim, em termos práticos, reduzir a necessidade de adubação nitrogenada da laranja. Ou seja, as folhas, os ramos produzidos pela glericídia, eles vão ser ricos de um nitrogênio que não foi adicionado via adubo químico e nem adubo orgânico. É um nitrogênio que vem da atmosfera e via a glericídia, e então ao podar a glericídia, adicionar a glericídia na laranjeira, a laranjeira então faz uso desse nitrogênio que, digamos assim, a glericídia adquiriu de graça, tá? E o produtor então acaba economizando em termos de adubação nitrogenada com ureia ou com outras fontes de nitrogênio químico ou mesmo nitrogênio orgânico. Com o intuito de oferecer capacitação e levar informação ao pequeno agricultor, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, do município de Umbaúba, em parceria com a Cooperativa Agropecuária do Litoral Norte da Bahia, realizou a oficina Cultivo da Glericídia como fonte de nitrogênio em sistemas orgânicos de produção. Embora a gente esteja focando no nitrogênio, outros benefícios podem advir dessa associação com a glericídia. Por exemplo, ao você adicionar a biomassa na zona de coroamento da planta, você começa a ter ali também uma biomassa que vai reduzir, por exemplo, a temperatura do solo e reduzir também a evaporação de água, aumentando aí o uso da água disponível para a planta a favor da produção de laranja e não para perda para o ambiente. Durante a capacitação, pesquisadores da Embrapa apresentaram estudos sobre as combinações de porta-enxerto com copas recomendadas para a região citrícola da Bahia e Sergipe e o controle da mosca negra dos citros.
Essa região toda já tem uma tecnologia em cima de adubação verde, mas normalmente com plantas de porte baixo, como feijão de porco, né, guandu e tal, né, porte baixo ou arbustivo, né. E nesse caso, essa glericídio foi um trabalho desenvolvido de pesquisa por alguns colegas da Embrapa, né, há mais tempo, que foi o Antônio Carlos, principalmente o Marcelo Fernandes, né, que fizeram já há mais tempo esse trabalho, onde eles fizeram o consórcio dessa leguminosa arbórea com a laranja-pera, né, com a intenção da glericídia, ela proporcionar, ela fazer um aporte de N para as plantas. Esse foi o trabalho. Eles conduziram por cerca de 10 anos, né? Esse trabalho já foi terminado, a gente ainda tem o pomar no campo. Como a gente está entendendo que essa pode ser uma tecnologia interessante para o pequeno agricultor, o agricultor familiar, que tem às vezes dificuldade nessa aquisição de insumos, na compra de adubo, na quantidade e no momento adequado para fornecimento, né? É uma tecnologia com a ideia de diminuir o custo, né? Esse investimento do produtor na compra de insumo, né? E ele está podendo ter com a glericídia. Depois de apresentar algumas soluções tecnológicas abordadas durante o evento, a equipe da Embrapa foi até os pomares de laranjas e mostrou como é feito o plantio da glericídia. Os cooperados e os agricultores, além de ver na prática como essa leguminosa pode ser benéfica para a plantação, também receberam informação de quão econômico é o plantio desse adubo verde. A gente vê como uma alternativa para o produtor diminuir custos de produção, né? Também olhando pela parte ambiental, a gente vê que há uma determinada característica, né, dessa planta de adaptação climática. Então ela se adapta bem ao clima da região, ela favorece ao agricultor que está sentindo o fator climático, principalmente a questão da estiagem. Então isso vai promover lá na propriedade, fazer com que o produtor ele tenha essa alternativa vivenciada em prática no campo e ao mesmo tempo ele vai ter ali um insumo sendo implementado na propriedade que vai diminuir custo, né, de produção para esse produtor. Para os representantes da Cooperativa Agropecuária do Litoral Norte da Bahia, oficinas como essas realizadas pela Embrapa é de grande valia para auxiliar no desenvolvimento da agricultura local. Disseminar isso para outros produtores, né? Porque poucos produtores hoje adotam essas práticas e o meio ambiente hoje em si ele já pede isso, né? Esse fator climático que a gente está enfrentando, essa estiagem, esse aumento de temperatura em virtude das práticas também da agricultura, né? Então assim, isso é bom, né? Isso multiplicará bastante na vida do agricultor a produtividade dele. Isso é um momento de a gente ganhar mais conhecimentos e experiência. E é uma parceria que a gente tem, vamos dizer, com o Embrapa, que no momento é um centro de pesquisa e que é a força da agricultura na nossa região. E agora a gente chama a atenção para os suinocultores e também aqueles que pretendem investir na criação de porcos na propriedade. É que os cuidados com os pequenos leitões devem ser prioridade para evitar prejuízos. E uma das medidas preventivas mais importantes é manter a temperatura corporal dos animais. E em entrevista ao Sergipe Rural, o veterinário da Indagro, Marcos Franco, explica como o procedimento deve ser feito. Veja. Assim como qualquer mamífero, os leitõezinhos quando nascem não conseguem ter o controle da sua temperatura corporal e por isso nas primeiras horas de vida é preciso aquecê-los. E para nos dar mais informações a respeito desse assunto, nós conversamos com o médico veterinário Dr. Marcos Franco. Dr. Marcos, por que é preciso aquecer esses animaizinhos, né, os filhotinhos, os bacurinhos? Aonde é feito esse aquecimento? Qual é a temperatura que deve ser utilizada para aquecê-los? Nas primeiras horas de vida do animal, ele não existe o controle sobre a temperatura corporal. Por isso que é importante o aquecimento. Até o 11º dia de vida, o bacurinho deve ser aquecido a uma temperatura de 38 graus através de lâmpadas apropriadas ou aquecedores apropriados, facilmente encontrados no mercado. Portanto, até o 10º dia de vida deve existir o aquecimento para o quê? Para que o animal não gaste energia para produzir carô e essa energia que ele gastaria para o aquecimento seja gasto para o seu crescimento, ou seja, trazendo lucro para o produtor.
Se ele não for aquecido nessas primeiras horas, pode haver uma consequência, uma falta de desenvolvimento dos animais, não é isso, doutor? Sim, porque ele vai gastar energia para aquecer, em vez de gastar sua energia para aumentar o seu desenvolvimento corporal, e isso trará prejuízo para o criador. Não é adequado você ter seu bacurinho sem um aquecimento nos primeiros 10 dias de vida, que é de fundamental importância para a saúde geral do plantel. Doutor, desculpa perguntar, como é que chama essas casinhas onde eles ficam? Fala novamente qual a temperatura, o que é que deve ser utilizado? Uma lâmpada especial para se utilizar, para poder fazer esse aquecimento? Essa instalação é feita pelas gaiolas de contenção da porca para não pisar nos bacurios e uma casa de aquecimento, que é um aparelho normal com um aquecedor normal, numa temperatura de 38 graus nos primeiros 10 dias de vida. Isso é uma condição fundamental para quê? Para que o bacurinho não seja pisado e esteja um aquecimento normal, trazendo saúde para a sua vida geral. Muito obrigada, doutor Marcos, mais uma vez pelas suas informações. É com vocês aí do estúdio. Em instantes, no quadro Turismo Rural do mês de março, os nossos repórteres desbravaram as trilhas e belezas naturais do município de Indiaroba. Está imperdível. O Sergipe Rural volta já. E chegou a hora da gente desbravar as belezas naturais do estado através do nosso quadro Turismo Rural. E Alicia Moura viajou ao sul do estado para conhecer um paraíso. É isso aí. Nosso destino foi Indiaroba. Eu e o repórter cinematográfico Marcelo Lobo fomos conhecer as belezas naturais do município e as trilhas no meio da mata, ainda pouco conhecida dos sergipanos e turistas. Confira. Saindo de Aracaju, uma opção é ir pela agradável rodovia litorânea, margeando belíssimas praias. Passando pela ponte Gilberto Amado, são só mais alguns minutos e pronto! Chegamos em Indiaroba, município localizado no sul do estado, distante 100 quilômetros da capital sergipana. O nome é de origem indígena, então nada mais literal que uma índia para dar as boas-vindas a quem chega na cidade. A população é estimada de quase 18 mil habitantes. A economia local tem como base a agricultura, a pesca e o turismo. Na sede da cidade, a igreja matriz bonita que chama a atenção. A paróquia do Espírito Santo é uma construção datada do século XIX. Sempre ao terceiro domingo do mês de maio, nós temos o ápice da nossa festa tradicional de procissão do Divino Espírito Santo, que é um ato religioso, mas também um ato teatral. Sem dúvida, um marco importante e que é também uma atração turística com cunho religioso. Daqui da sede da cidade já dá para notar o quanto esta é uma região rica em recursos naturais. Aqui o ecossistema é fonte de renda de muitas famílias, seja pelas atividades extrativistas ou pelo turismo. E por falar no assunto, hoje nós vamos conhecer um roteiro pouco divulgado, que ainda é novidade. Deixando a sede da cidade, 6 quilômetros depois, começamos a nossa aventura na Mata do Gir. A cancela sinaliza que estamos numa reserva particular. É uma área de proteção permanente. No passado, essas terras pertenceram a um português fazendeiro criador de gado da raça Girolando. Daí a origem do nome da mata, Gir, uma abreviatura de Girolando. Já na trilha, os diferentes sons da natureza nos acompanham em todo o trajeto. A trilha é ladeada pela Mata Atlântica e algumas árvores frutíferas, como mangueiras e bananeiras. O José Aldair, mais conhecido na região por Cabelo Fino, é o nosso guia local. Ele explica que tais plantas são resultado da ação do homem. Esse pé de manga aqui tem mais de 150 anos aqui, esse pé de manga. Foi desde que os pessoal vieram para cá que plantaram essa mangueira. A mais velha é essa aqui, ó. Continuando, temos cerca de 30 minutos de caminhada. São aproximadamente 2 quilômetros até o final da trilha.
O caminho não é fácil, o terreno é irregular e com muitos relevos. Nossa andança margeia o Rio Real, que divide os estados de Sergipe e Bahia. Num determinado ponto é possível avistar belos casarões do lado baiano no alto das colinas. O dia está quente e o calor quase insuportável. E se por acaso a água acabar, o cabelo fino dá um jeito. Uma folha vira um copo e o olho d'água oferece água limpa e potável para matar a sede. De repente o cenário muda. Estamos diante de um manguezal cheio de vida. Mas a alguns passos ficamos entre árvores gigantes e centenárias. Esta trilha nasceu por acaso, partiu da ideia deste amante da natureza. 24 anos que moro aqui e há 15 anos eu conheci essa trilha porque me disseram que existia, eu sou amante da natureza e resolvi fazer essa trilha. E depois de um certo tempo eu fui procurado por algumas escolas para justamente fazer esse percurso, já que se trata de uma mata ainda rústica, uma trilha rústica, a mata com pouca intervenção do ser humano e com vários detalhes importantes. Um deles é que quando a gente entra nessa mata, a gente não percebe o som de carro e a gente percebe o som da natureza. A gente percebe um bater de asa, um canto de um pássaro, a gente consegue ver o barulho feito pela cigarra, o som da cigarra e tudo isso mostrando que a natureza aqui nessa trilha vive em harmonia. Pois é, seu Aurélio, mas lamentavelmente vimos lixo deixado em meio à natureza. O pessoal devia se conscientizar mais. Cada um que vier, trazer um saquinho, recolher o seu lixo para não gerar muito entulho. Que isso aqui quem tem que cuidar somos nós mesmos, os filhos do lugar. Com certeza. Às vezes você joga uma tarrafa, vem de vir um peixe, vem o lixo. Ao final da trilha, hora de se refrescar. A queda d'água nos faz um convite a um banho sugestivamente favorável, mas só é recomendado para quem sabe nadar. Não é o caso desta repórter que vos fala. Melhor então seguir para o próximo destino. Rio do Retiro fica cerca de 4 quilômetros adiante. A água doce, também do Rio Real, nos presenteia com um jardim aquático. Vitórias Régias decoram as águas de forma especial. Para ver mais braços do rio é preciso se aventurar na travessia de uma banguela. Esta ponte aí improvisada. Não é tão difícil quanto parece, mas o medo é de pisar errado e escorregar na correnteza do rio. Travessia concluída com sucesso. Temos mais 1 quilômetro de trilha em campo aberto, até chegarmos numa segunda parada para o banho. Depois de mais de 30 minutos de caminhada na trilha da Mata do Gi, entre subidas e descidas, e mais 1 quilômetro de caminhada aqui no campo aberto, enfim, a recompensa, a Cachoeira do Cajá. Um verdadeiro convite a um banho refrescante e eu já estou aqui dentro. Posso dizer que a água está bem geladinha, gostosa para o clima quente. Para os aventureiros de plantão que quiserem fazer estes roteiros, é necessário um planejamento junto à Prefeitura Municipal, pois é preciso solicitar algumas autorizações. As agências têm contactado o nosso departamento de turismo, que faz o termo de autorização das propriedades e recebem na data pré-estabelecida os nossos viajantes, os nossos aventureiros, que têm uma experiência extraordinária de contato direto com a natureza. É realmente um lugar paradisíaco. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperipê.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigada por nos receber aí na sua casa e até o nosso próximo encontro.